Seja bem-vindo ao meu canal FT Vaz. Sou o professor Francis Tadeu Vaz, professor de administração, e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Bom, esse é o primeiro podcast ou analisar um cenário que eu estou fazendo. Esse cenário que eu vou colocar aqui para vocês é algo que eu abordo nas minhas aulas, principalmente quando eu falo sobre localização de uma organização. E esse ponto é um ponto muito sensível, na qual as pessoas acabam muitas vezes não levando em consideração. E aí é muito interessante porque esse ponto que eu vou abordar hoje, esse ponto ele não se refere somente à questão financeira de uma organização, mas até mesmo à constituição de uma cidade. E aí, quando a gente fala de constituição de uma cidade, seria mesmo a forma demográfica na qual essa empresa, ela pode afetar ou pode ser afetada. E eu vou utilizar exatamente uma análise da qual eu fiz da localidade onde eu resido. Eu sou morador de Queimados, Rio de Janeiro, Brasil. E é muito interessante a gente perceber a dinâmica que os negócios sofrem em detrimento da sua localização. Bom, talvez aí no bairro que você more, ou estado, ou município, você tenha percebido isso, que o centro da cidade, ele é um centro que foi constituído, ou foi se constituindo através dos tempos, com ou através das empresas. E é muito interessante você analisar isso do ponto de vista de gestão, porque você começa a observar, e aí voltando lá em geografia talvez, a gente olha e observa que a gente tem lá o setor urbano, o setor rural. Só que, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele tem uma característica muito interessante do ponto de vista de movimentação e circulação de pessoas. Nós temos a Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é composta basicamente de municípios que estão na região metropolitana do Rio de Janeiro. E dessa maneira você começa a observar o seguinte, se essas pessoas estão residindo na região metropolitana do Rio de Janeiro, significa que elas trabalham em determinado local. Só que, por exemplo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Engenheiro, são municípios dos quais fornecem muita mão de obra para o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro. E aqui a gente fala o famoso centro, vou lá para baixo. E o lá para baixo seria descer, seria ir para o Rio de Janeiro. Ir ao Rio de Janeiro para trabalhar. E aí eu começo a observar o seguinte, que a característica desses municípios se dão exatamente no contexto que todos os municípios, com exceção de alguns, estão sendo desenvolvidos ou constituídos a partir da estação ferroviária. E isso não é nenhuma novidade, galera? Porque a gente começa a compreender que a ideia do transporte, ou a facilidade ao acesso ao transporte, vai ajudar muito na locomoção dessas pessoas. E a partir daí, eu começo a observar o seguinte, realmente, as cidades, em sua maioria, estão sendo desenvolvidas a partir de um ponto do qual elas tenham maior mobilidade. E aqui a cidade não é diferente. A gente observa que aqui na cidade a gente tem a linha férrea, a estação ferroviária, que liga a Baixada Fluminense, partindo de Paracambi, à Central do Brasil. Exatamente. A Central, aquela famosa lá pelo filme, que foi premiado e tudo mais. Então, a minha observação dentro desse contexto é exatamente levar o meu aluno, a minha aluna, a pensar essas características quando for pensar no desenvolvimento de um negócio. Ou até mesmo, por exemplo, a gente observa a ideia de uma empresa já estabelecida. Porque olha só, e esse é um grande ponto que eu quero levantar como debate nesse episódio de hoje. O episódio de hoje
ele tem se pautado, né, a minha observação, tem sido feita exatamente em cima de uma possibilidade desse centro, que, ora, foi constituído exatamente ao entorno de uma estação ferroviária por conta da facilidade, né, a mobilidade, pode ter uma característica de mudança, ou pode ter uma mudança, partindo do seguinte ponto. A partir do momento que o poder público ele deixa de se fazer presente em determinado local, pode acontecer uma maior incidência ou um aumento na criminalidade que ali ocorre. E é muito interessante porque, estudando outras temáticas, né, eu gosto de estudar outras temáticas, assim como direito penal, processual penal e, consequentemente, criminologia, a gente acaba observando o seguinte, dentro de criminologia tem uma teoria chamada teoria das janelas quebradas. E vocês podem pesquisar. É uma teoria que foi pensada a partir de Chicago e ela foi sendo desenvolvida com o pressuposto, né, de que a partir do momento que eu tenho um lugar abandonado ou descuidado, esse lugar possivelmente vai atrair delinquentes, que seriam criminosos. E, consequentemente, eu teria o aumento do crime naquela determinada região. Bom, isso pode soar muito absurdo, ou para você não pode soar, só que se a gente for observar e analisar, muitas cidades, né, ou muitos locais acabam perdendo o seu vigor enquanto estrutura, né, do dia a dia, e acabam cedendo espaço a essa realidade. Bom, a gente pode observar o centro do Rio de Janeiro, que até então, antigamente, as pessoas falavam que era muito vibrante até mesmo após determinado horário. Sendo que com o passar do tempo, você acaba percebendo, né, e quem trabalha no centro durante o dia, percebe que tem muitas lojas que estão fechadas. E esse era um caso exatamente da área portuária do Rio de Janeiro. Tanto é que, se a gente for observar, há um projeto, principalmente ali da prefeitura, de tentar revitalizar, chamando o porto de Porto Maravilha. O que está acontecendo? O Rio de Janeiro, o município do Rio, está tentando buscar imitar Recife. Recife também tinha um polo, né, que estava abandonado e surgiu com uma ideia de revitalização. Consequentemente, o que eles fizeram? Eles conversaram com empresas de tecnologia, buscando exatamente a atração dessas empresas para aquela localidade, negociando imposto e tudo mais, para que aquelas empresas pudessem gerar emprego ali e, consequentemente, isso pudesse revitalizar e gerar vida, as pessoas pudessem morar ali, criar novos comércios e tudo mais. No Rio de Janeiro tem sido feito isso, exatamente com essa ideia de revitalizar e trazer vida. O caso dos Queimados é muito interessante porque, e aí quem é local ou quem já passou por Queimados vai observar muito bem que, por exemplo, toda cidade, principalmente as cidades que acabam recebendo muitas pessoas no decorrer do tempo, exatamente procurando novas oportunidades de emprego, de educação e tudo mais, buscando melhoria de vida, acabam, né, fazendo com que a cidade venha a crescer. Com essa movimentação, o que acontece? As cidades acabam tendo necessidade de criar novos centros. E aí é que está um grande ponto. O grande ponto está exatamente que as pessoas, elas podem ter a mobilidade, a possibilidade de mudança para se locomoverem até outro local, para adquirir produtos e serviços. Sendo que muitas vezes esses produtos e serviços, com uma ideia empreendedora, uma visão de alguma pessoa, o que acontece? Eles buscam ofertar esses produtos e serviços mais próximos
dessas outras pessoas, que não necessariamente estão no centro. Ou seja, o centro de uma cidade, ele acaba de ser exatamente uma estrutura na qual só tem um funcionamento comercial e que muitas vezes, estando dentro desse centro comercial, você fica limitado ao atendimento de outras pessoas. E é muito interessante você pensar isso, se você empreende ou se você deseja empreender, porque a partir desse momento liga-se um alerta. Porque olha só, voltando ao caso, se eu tenho um centro comercial que é abandonado pelo poder público e, consequentemente, esse centro comercial ele acaba tendo uma incidência ali de tráfico de drogas, de usuários, consequentemente o aumento no número de delitos, de assaltos, de algum tipo de crime, pode ter ali um aumento. Consequentemente, isso vai afetar a circulação de pessoas. Consequentemente, por não ter tantas pessoas ali circulando, o comércio ele é impactado. Antes, no comércio que tinha um faturamento X, cai para um faturamento Y. E dessa maneira, você acaba observando que, se eu não consigo subsistir ou sustentar o meu negócio ali, eu vou ter que fechar a porta. Só que enquanto isso, existe uma possibilidade do poder público ele estar direcionando uma maior ou exclusividade à segurança em outro determinado local. O que pode acontecer. Talvez por novidade, talvez por prioridade do executivo, isso pode ser pensado. E aí, quando você observa essa movimentação, existem outros empreendedores e empreendedoras pensando nessa movimentação de maneira muito estratégica, o que acaba sendo um ganho competitivo absurdo e que pode impactar o mercado. E aí o mercado que eu falo, galera, não necessariamente o mercado de comes e bebes. Eu penso muito no mercado de maneira enquanto organizações, empresas que estão ali buscando vender produtos e serviços. Por quê? O comércio ali, ele é impactado absurdamente. Bom, essa é uma análise exatamente partindo do pressuposto dessa ideia de abandono público, principalmente por conta da gestão municipal, beleza? Mas assim, a gente pode levar em consideração que essa movimentação ela pode ocorrer também por fatores desastre natural, de maneira geral, onde um determinado local, centro comercial, pode ser impactado pelas chuvas. Aí vamos supor, dentro dessa mesma cidade, um local que é o centro da cidade, o coração, que tem o comércio ali pujante, sofre impacto por conta das chuvas torrenciais. Beleza, aconteceu. Só que pensando nisso, alguns comerciantes ou pessoas que possuem o capital para investir, elas percebem o seguinte, se a gente desenvolver um novo centro comercial exatamente aqui, você olha só, aqui próximo eu tenho um shopping, aqui próximo eu tenho a saída da cidade, aqui próximo eu tenho lanchonetes, eu tenho uma concentração muito alta de moradores, aqui eu tenho uma concentração muito alta de segurança também, porque está próximo de um batalhão ou de um destacamento da polícia ou de uma delegacia. Bom, eu vou investir aqui. E através desse fomento, outras empresas são atraídas para ali, porque a movimentação é boa. E o que acontece com aquele centro comercial que já existia, só que não foi priorizado ou não foi cuidado na sua maneira estrutural as ruas que enchiam, que sofriam com a chuva, que invadia a água as lojas. O que aconteceu? Esse centro comercial, essas ruas, deixaram de ser atrativas para investimentos, novos investimentos. E dessa maneira,
você começa a ver a migração de empresas ou de comerciantes que eram desse local e acabam indo para outro local. Bom, a ideia aqui é exatamente demonstrar que esse cenário é ruim. Tanto o cenário de abandono pelo poder público, de maneira geral. E aí você pode pensar, poxa, o poder público influencia tanto na segurança quanto no planejamento, também exatamente atuando na prevenção de desastres e consequentemente de chuvas, não da chuva em si, tá? Não é isso. Mas você observa fazendo obra para drenagem, para não encher as lojas. E você observa que esses cenários são ruins. O cenário ideal e o cenário talvez utópico ou possivelmente alcançável seria exatamente disso. O poder público atuar nessas duas pontas, fazendo com que esses centros comerciais não morressem, entretanto, fomentando a criação de novos centros. Porque olha só, se você for observar, a maioria das cidades tem a sua economia totalmente pautada no comércio, o que é uma realidade se tratando a nível de Brasil. Bom, se eu mato um comércio em determinado local dentro da minha cidade, basicamente eu estou afetando ali a circulação econômica. Por quê? Se eu não tenho emprego, se eu não estou gerando emprego, consequentemente as pessoas não têm renda para consumir dentro da cidade. E é interessante você observar que tudo isso vai sendo impactado nos cofres públicos. Por quê? O poder público ele precisa de arrecadar. Sem arrecadação alta ou constante, ou de muitos contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, esse governo tende a sucumbir, no sentido de não ter tanta arrecadação assim. Quando isso ocorre, basicamente, a gente observa que isso não ocorrendo, esse governo vai ter dinheiro. Agora, isso ocorrendo, as empresas morrerem, os centros não serem fomentados, centros comerciais não serem fomentados, o que vai acontecer? Pô, esquece. As contas públicas vão começar a ficar no vermelho. Possíveis subsídios dados às empresas também vão começar a serem transformados em impostos. E, consequentemente, você tem um município fraco, né? Essa fala é muito interessante, o que a gente está falando aqui, porque, por exemplo, ano que vem, e hoje é dia 31/12 de 2023, a gente está iniciando esse projeto. Bom, nós temos eleições municipais. Às vezes, o que eu percebo é que não existe um olhar carinhoso para o fomento desse tipo de negócio. Porque olha só, quem é de determinado município percebe que existe uma grande concentração em vários bairros de muitas pessoas, que muitas vezes mudam de município para consumir. É o caso de shoppings. Por exemplo, na Baixada Fluminense, se a gente for observar, e você que não é da Baixada, você vai ficar abismado. Por exemplo, para você ir a um shopping, você tem que ir a Nova Iguaçu. Ou, melhor, vamos ali em Belford Roxo, Vila dos Teles ali, no Grande Rio. Ou então em Duque de Caxias. Então você observa bem só, olha só, eu tenho 4 shoppings na Baixada Fluminense. Ok, eu sei que pode ter mais que eu estou me esquecendo, mas se você observar, são 4 shoppings para mais de 2 milhões de pessoas.
por aí. Então, você percebe que a concentração de negócios também é prejudicial. Não existe a competitividade, né? E aí o município acaba deixando de arrecadar. Por quê? Não é pensado pelo município. É perfeitamente possível um prefeito, seja de qualquer lugar, né? E esse caso não se atrela somente ao Rio de Janeiro. É perfeitamente possível dele fomentar a trazer novos negócios para a cidade. E eu digo mais, é algo que deve ser prioritário no processo de crescimento de uma cidade e de sustentação econômica para uma cidade. Por quê? Empresa, cidade, município, estado, federação sem empresa é fracasso. Porque olha só, se você olhar, a nossa economia é totalmente pautada, né, no agro. Industrialmente nós somos fracos. Só que, por que nós somos fracos? Não existe política a nível nacional para atração de indústria? Talvez sim, talvez não. Mas será que não é possível a gente buscar atender novos negócios enquanto pessoa do executivo? Porque, basicamente, são eles os responsáveis por facilitar a entrada de novos negócios no país, ou no município, ou no estado. E aí, dessa maneira, eu queria levar vocês a pensarem mais sobre essa temática e começar a analisar o ambiente ao seu redor. Por exemplo, você mora num bairro tal. Esse bairro, ele tem algum ponto culminante que você percebe, caraca, esse é o centro comercial do meu bairro. E aí, eu quero que você faça um exercício de comparação com outros bairros. Os outros bairros são tão competitivos ou possuem a mesma quantidade de comércio que o meu bairro possui? Qual é o diferencial? Existe segurança no meu? Por isso que não tem tanto? Existe bastante segurança no meu, por isso que eu estou percebendo que há um aumento constante de novos negócios, novos comércios sendo aqui estabelecidos. E aí, dessa maneira, você tem uma visão mais analítica, tanto do ponto de vista de consumidor, mas também do ponto de vista de investidor, de investidora. Essa é a minha ideia aqui para vocês. Esse é o fundamento do qual eu vou realizar algumas postagens acerca de temáticas relacionadas a negócios. É fazer você ter uma segunda opinião. Eu sei que você não me chamou na tua vida, mas aconteceu. Você está escutando isso daqui. E a minha ideia é exatamente essa. Poder ser uma ferramenta de análise para você dar o start e poder investir, poder desenvolver seu negócio. Ou se você já tem uma empresa estabelecida e tudo mais, de você poder ampliar, né? Ou aplicar aquilo que foi falado aqui. Bom, eu te agradeço por ficar aqui até agora. Peço muito que você faça a inscrição no meu canal e deixe o seu like. Não custa nada e não dói. E esse foi o Tevismo 001. Muito obrigado.